e até agora nós não falamos de funções. Para você ver como é importante nós conhecermos bem o ambiente em que vamos trabalhar para que possamos dominar os conceitos aí que vamos trabalhar. Bom, essa aula, como comentei anteriormente, é sobre as teclas de atalho utilizadas nas planilhas do Google. Essas teclas de atalho são essenciais para que você possa ter um pouco mais, ou no ambiente do Linux ou no Apple, eles têm teclas de atalho. E as teclas de atalho tornam o seu trabalho mais produtivo. Eu diria que um programa, em média, tem de 50 a 60 a mais de 100, de uma centena de teclas de atalho. Você vai decorar todos eles individualmente? Eu acho desnecessário, porque essas teclas de atalho se usarem em situações específicas. Não adianta você pegar uma lista com 200 atalhos e sair decorando. Não vai interiorizar essas teclas de atalho e, consequentemente, não vai ser tão produtivo quanto deveria. Assimilando essas teclas de atalho para que você possa se tornar mais produtivo. Vamos lá. Mesclar células. Vamos começar diretamente pelos atalhos. Quando você está numa célula qualquer da sua planilha e você quer vir sempre para a célula 1, primeiro atalho que você vai utilizar, Ctrl Home. Ctrl Home é a tecla de atalho que vai fazer com que você vá sempre para a célula A1 da sua planilha. Se você quiser ir para a última célula, no caso a nossa planilha está em branco, se você quiser ir para a última célula, você pode pressionar Ctrl, setinha para baixo. Nós vamos percorrer todas as células da planilha até chegar à última delas. Ctrl setinha para a direita vai fazer com que o seu cursor vá para a direita, posicionando-se na última coluna com dados ou sem dados. Depende, eu vou mostrar isso para você a diferença em breve. Ctrl setinha para cima vai fazer com que o seu cursor suba e bata lá na coluna inicial. E Ctrl setinha para a esquerda vai fazer justamente o contrário, vai fazer com que o seu cursor vá para a esquerda. Ctrl Home é a tecla de atalho que vai fazer com que a sua planilha, o seu cursor, se desloque para uma região onde há dados. Só que tome cuidado. Esse salto ele é dado pela diferença. Então, se nós estamos na célula 1 e eu pressionar Ctrl setinha para baixo, nós não vamos para a linha A1000. Nós vamos para a linha, veja só, A18. Enquanto o seu cursor encontra conteúdo, ele vai percorrendo as células até chegar na última com conteúdo. A hora que ele encontrou uma célula em branco, ele para. Se eu pressionar de novo Ctrl setinha para baixo, aí ele vai até o final. Ctrl setinha para cima, ele vai bater nos dados e vai parar. E depois Ctrl setinha para cima de novo, ele vai até a célula 1. Se nós tivéssemos mais colunas de dados, veja só, vou copiar aqui mais algumas informações, não se preocupe com isso. Vou colocar aqui. Se nós estivéssemos na célula 1 e eu quisesse ir para a última coluna, eu pressiono Ctrl setinha para a direita. Perceberam, então, que o meu cursor ele pode ficar preso ao conteúdo que eu tenho na minha planilha. Ctrl setinha para baixo, vem para o final. Ctrl esquerda e Ctrl para cima. Outro detalhe importante, como esse salto é feito por igualdade, enquanto as células preenchidas, o seu cursor vai saltear. Se eu pressionar Ctrl setinha para baixo, ele não vai mais para a linha A18. Ele vai parar na célula A4. Justamente porque na célula 5 está vazia. Então ele vai, tem conteúdo? Tem. Então passa para a próxima, passa para a próxima, passa para a próxima. Opa, está vazio. Ele para. Então é assim que funciona. Quando você tem, então, vários dados na sua planilha, você pode utilizar as teclas de atalho para navegar de forma mais simplificada. Se você pressionar Ctrl End, nesse caso, você vai para a última célula com dados na nossa planilha. Você viu que ele foi para a coluna Z1000, para a célula Z1000? Se eu colocar agora o cursor numa outra planilha qualquer e pressionar Ctrl End, você vai ver que ele vai para o final também. Se você estiver sempre em uma planilha e você pressionar Ctrl End, você vai ser direcionado sempre para o cantinho lá da sua planilha. Ctrl Home vai fazer com que você vá para o início. Quando você tiver planilhas como o Excel, Ctrl End vai para a última célula que foi alterada. Enquanto aqui no Planilhas do Google ele vai sempre para a última célula da sua planilha. Então, olhando aqui as minhas dicas, Ctrl setinhas de direção, Ctrl End e Ctrl Home fazem essa navegação. Imagine a tecla Ctrl como sendo o estilingue. Toda vez que você mantiver a tecla Ctrl pressionada e esticar e soltar com alguma outra tecla, uma tecla de atalho vai ser executada. E o seu cursor vai para algum outro lugar. Além do Ctrl, você também tem aí outras características. Eu posso inserir informações na minha tela, veja só. Eu vou apagar aqui
Quando você pressiona Enter, né? Eu vou digitar algum conteúdo e pressiono Enter, esse conteúdo vai ser inserido na minha célula. Se nós temos aqui uma série de dados e eu pressiono, como o Excel, Ctrl Enter, não funciona. Ctrl Enter aqui vai servir para você criar uma quebra de coluna manual. Opa, o que é isso, Alessandro? Uma quebra de linha manual, não coluna. Quando você está digitando um conteúdo, por exemplo, Alessandro, e você não quer utilizar o recurso de quebra de texto, eu posso pressionar Ctrl Enter justamente para fazer com que o meu cursor vá para a linha de baixo. Eu posso escrever aqui Trovato e pressionar o Enter e você vai ver que o meu conteúdo foi inserido em duas linhas sem que eu tivesse que usar o recurso de quebra automática. Se eu aumentar aqui a minha coluna, você vai ver que esse texto continua como está. Se nós pressionarmos o Alt e Enter, a funcionalidade dele é exatamente a mesma. Você pode pressionar Alt e Enter para gerar esses espaçamentos aí na sua célula. É como se você forçasse a quebra de linha manual. No Word, no editor de texto, e no caso aqui do documentos do Google, quando você pressiona Enter, você insere um parágrafo. Aqui é Ctrl Enter ou Alt Enter. Continuando, além dessa seleção que nós podemos fazer dessa digitação, você também pode, olha que interessante, se nós copiarmos aqui um valor, eu vou colocar aqui o valor número 1, eu vou copiar isso para baixo e vou copiar isso para a direita, aqui inclusive. Nós temos uma grande região de dados aqui. Há uma forma de selecionar essas informações bem prática que você já conhece, que é utilizando o mouse. Quando você está numa célula, segura o cursor apertado em cima dessa célula e arrasta esse cursor. Você está criando uma área de seleção da sua planilha, onde vai ser aplicada a formatação às células. Pois bem, quando você tem uma célula selecionada e você coloca o cursor bem na borda dessa célula, observe que nós estamos movendo esse conteúdo para outro lugar. Tome cuidado. Então, eu tenho que tomar cuidado quando eu tenho uma região de dados selecionadas para que não aconteça acidentalmente de eu mover essa região para outra parte da minha planilha. A seleção ela pode ser feita tanto por mouse, eu posso selecionar aqui um conjunto de células, como acabamos de fazer, como eu posso selecionar uma linha inteira. Essa linha inteira é quando nós clicamos sobre o número da linha, ou selecionar uma coluna inteira clicando sobre a letra dela. Mas também há teclas de atalho para fazer isso. Para selecionar uma coluna inteira, você pode pressionar Ctrl / espaço. Se você pressionar uma vez, observe que apenas os dados da sua coluna são selecionados. Se você pressionar Ctrl / espaço de novo, vai ver que toda a coluna F foi selecionada. Por outro lado, se você está numa célula e quer selecionar essa linha inteira, pressione Shift / espaço. Ele vai selecionar a parte que tem dados. E se você pressionar Shift / espaço de novo, vai selecionar a linha inteira. Olha que interessante. Se você quer selecionar os dados de toda a sua planilha, não é Ctrl T. Ctrl T é uma tecla de atalho aqui. No caso das planilhas do Google, você deve utilizar a tecla de atalho Ctrl A, que seleciona todos os dados da sua planilha. Esse recurso é muito interessante porque você pode selecionar rapidamente os seus dados, veja só, para fórmulas e funções. Mas, se você pressionar Ctrl A de novo, ele vai selecionar toda a sua planilha. Se eu quisesse apagar todos esses dados, bastaria pressionar a tecla Delete, que todas as informações da minha planilha seriam apagadas. Além dessas teclas, nós temos também outra que pode ser utilizada com muita frequência nas teclas de atalho, que é a tecla de atalho Shift. Se você não sabe, a tecla Shift é usada para selecionar. Se você mantiver a tecla Shift pressionada, o Shift é aquela teclinha que está bem em cima do Ctrl do seu teclado, geralmente é uma setinha apontando para cima. Segure o Shift apertado e descendo as setinhas para baixo, você vai ver que você vai criar uma linha de seleção para baixo. Se você segurar a tecla Shift e andar para a direita, você vai criar uma área de seleção para a direita. Normalmente esse retângulo ele vai ser utilizado para fazer a formatação. Eu poderia, por exemplo, colocar em negrito, que apenas essa região selecionada seria aplicada em negrito. Quando você estiver fazendo essa formatação, lembre-se, isso é muito importante. Para que você formate adequadamente um conteúdo numa célula, você tem que selecioná-la. Se você quer colocar algo em negrito, você tem que selecionar a célula para negrito. Se você quer trocar a letra, você tem que formatar, você tem que selecionar essa região. Isso é importante porque a formatação é boa parte do seu trabalho nas planilhas.
uma boa apresentação, às vezes, conta muitos pontos positivos se você vai apresentar, por exemplo, para o seu chefe, para o seu diretor. A apresentação dos dados é essencial para que você possa ter um bom, né, aprimoramento, um bom conteúdo. Tenho muitos colegas que produzem conteúdos para o YouTube que também pregam esse detalhamento que você tem que ter com seus dados. Esse curso, apesar de nós estarmos no browser, você vai ver durante a aula que muitos recursos de formatação estão disponíveis. Então a sua planilha não deixa a desejar. Você vai ver, inclusive, nessa planilha de exercícios, muitas células formatadas aí, deixando a planilha um pouco melhor, um pouco mais apresentável. Pois bem, além dessas teclas de atalho, existe uma aqui muito interessante. Deixa eu ver se ela funciona primeiro antes de explicar para vocês. Funciona. Quando você aplica um comando na sua planilha, digamos que eu vou selecionar algumas células e vou pressionar aqui, vou pintar na cor amarela. O último comando que você aplica na sua planilha fica na memória do seu computador. Então, se eu selecionar agora outra região qualquer da minha planilha e apertar a tecla F4, ele vai repetir esse último comando que estava na memória. Olha que bacana. Então, eu posso clicar e pressionar F4. Clicar, pressionar F4. De forma simples. Agora, se você escrever alguma coisa e tentar dar um F4 sobre a célula pensando que vai fazer a formatação, lê engano. Porque a última coisa que eu fiz foi a digitação e ele replica essa digitação para outra célula também. Então percebam que existem muitas formas diferentes de você fazer essa seleção de dados na sua planilha. Outro detalhe importante que você vai utilizar também são as células mescladas. Muitas vezes, por exemplo, eu gostaria de colocar um título aqui nesses meus dados. Ao invés de escrever apenas aqui na minha 1, colunas de exemplo, por exemplo, olha só, colunas de exemplo. Todo o conteúdo dessa célula está na célula 1, mas eu gostaria de centralizar isso aqui para todos os meus dados. Geralmente, quando você vai fazer isso, você pode selecionar todas as informações, todas as células que você quer, e utilizar esse comando aqui que é chamado de mesclar. Mesclar vai fazer com que todas as células que estão selecionadas virem apenas uma, como aconteceu agora. Eu posso centralizar essa informação e você vai ver então que esses dados eles estão centralizados dentro da minha tabela. Se eu quisesse selecionar e formatar ou mesclar todas essas células aqui, eu poderia fazer essa mesclagem também. Só que cuidado, quando nós vamos mesclar células que têm conteúdo, somente o valor da célula superior à esquerda é mantido. Então, somente o equivalente a esse número 1 seria mantido e as demais células não. Vamos fazer um teste. Eu vou escrever aqui Alessandro, vou dar um Enter. Vou selecionar então aqui agora de novo. Olha só, estou usando o teclado. Se eu colocar em mesclar, você vai ver, quando eu pressionar OK, que apenas a palavra Alessandro permaneceu na célula. Todas as demais foram eliminadas para que ele pudesse criar uma mesclagem de dados. E agora eu tenho o meu texto aqui. Rapidamente eu posso centralizar esse texto usando os comandos de centralização horizontal, que é aqui, e o vertical, que é este aqui. Observe que o meu texto agora está centralizado de forma adequada. Muitas vezes uma planilha ela não se resume só a linhas e colunas. Você pode criar formulários na sua planilha, como eu fiz aqui no cartão de ponto, como nós vamos fazer bastante nas aulas do intermediário e do avançado. Então a formatação é essencial para que você possa dar uma boa apresentação aí para os seus dados. Esta é a aula 12. A partir da próxima aula, nós vamos começar a falar já sobre funções, nós vamos falar sobre operações matemáticas, e eu tenho certeza que a partir de agora você vai ter um interesse muito maior nesse curso, porque nós vamos falar especificamente sobre as funções e os recursos de uma planilha eletrônica. Até agora você viu que aprendemos a utilizar boa parte do conteúdo do ambiente. Foram 12 aulas só para entender a sistemática da nossa planilha. E isso que é legal trabalhar com a planilha eletrônica. Outra dica que eu vou dar para você agora, nessa aula, é justamente sobre esse conhecimento que você vai adquirir nesse curso. Se no caso você que adquiriu esse curso, você está pensando assim, poxa Alessandro, eu estou fazendo um curso de Google Drive, estou aprendendo a usar as planilhas do Google, mas eu trabalho numa empresa que usa o Excel ou usa o LibreOffice, que é uma versão gratuita também de planilhas que está disponível. E aí, eu vou ter que fazer outro curso? Não, com certeza não. Apesar de alguns itens desses menus forem diferentes,
você vai poder aproveitar todo esse conhecimento que você vai adquirir nesse treinamento em qualquer software de planilha eletrônica. Mas, Alessandro, eu uso o Office, eu uso o Macintosh, o Apple. Eu vou conseguir usar esses recursos no Apple? Vai. Você vai conseguir, inclusive, utilizar esses conceitos aí no seu celular. Se você tem um Android, se você tem aí o sistema operacional, o Planilhas Google instalado no seu celular, você vai poder fazer essas mesmas coisas lá. Então é isso. Nós salvamos já essa planilha. Eu vou fechar o meu navegador. A partir da próxima aula, nós vamos falar sobre fórmulas e funções. Espero que você esteja gostando do treinamento. Fique atento aí ao nosso conteúdo. E lembre-se, pratique para que você possa entender e aprender. Um abraço, até o nosso próximo encontro.